Salve pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim, muito obrigado por estar assistindo o meu canal, seja pela primeira vez ou após ter visto outros vídeos nossos aqui publicados, beleza? Bom, vamos falar aqui sobre o governo Bolsonaro, né? Dar um papo reto aqui pra vocês. O governo Bolsonaro está se enfraquecendo dia após dia. Eu já fiz inúmeros vídeos aqui no canal, né, dizendo, né, colocando a minha opinião a respeito do que poderia acontecer com o governo Bolsonaro. Lógico que eu nunca coloquei a minha opinião pura e simples por ser a minha opinião, mas lendo a opinião de especialistas, de cientistas políticos, sociólogos, filósofos, enfim, pessoas que lidam com o tema, a gente sabe, desde o dia que o Bolsonaro se elegeu, que o governo dele ia passar por momentos de turbulência, né? Porque o Bolsonaro não tem partido consolidado, não tinha uma boa articulação dentro do Congresso Nacional, fez isso de maneira muito atropelada. Quer dizer, o candidato à presidência do Senado, Davi Alcolumbre, era um candidato articulado pelo presidente, ou pelo chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Só que o próprio Davi Alcolumbre é do DEM, um partido que não necessariamente cola com o Bolsonaro. Quer dizer, então foi uma articulação improvisada, forçada talvez e tudo mais. Entre outros problemas e aspectos do governo Bolsonaro, né? Bolsonaro não é uma figura agregadora, não é uma figura que, sabe, consegue unir a nação. O Bolsonaro não conseguiu superar o período eleitoral e continua provocando a oposição ou os setores que não necessariamente o apoiam cegamente. Isso vai criando um clima insustentável para sua governabilidade. Mas, contudo, né, aparece no radar, no calendário político, um entrave, um momento muito decisivo que pode prejudicar o Bolsonaro, tendo em vista o arranjo de forças políticas na atualidade, que é 2020. 2020 é o ano das eleições municipais. E é aí que a porca torce o rabo. Por quê? Gente, na hora de derrotar o PT, a direita e a extrema-direita se uniram, né, momentaneamente, circunstancialmente, para derrotar o Haddad. Nisso, eles tinham alguma sinergia, um ponto em comum. Só que derrotado o PT, o Bolsonaro já na presidência da República, demonstrando não estar muito afim de fazer amigos ou novos amigos, tem as eleições municipais. E a correlação nas eleições municipais não necessariamente é a polarização PT-Bolsonaro. Você tem partidos de direita que têm seus candidatos próprios, que não são os candidatos do Bolsonaro. Você pega São Paulo, né, capital, você tem talvez a Joyce Hasselmann como candidata a prefeita pela cidade de São Paulo, e o PSDB tem o Bruno Covas, o DEM parece que vai apoiar o PSDB, mas você tem outros partidos de direita, de centro, que têm suas candidaturas, que apoiaram o Bolsonaro na eleição presidencial, mas agora, em se tratando de municípios, a coisa não é bem assim. E o Bolsonaro, por sua vez, tem tomado como prioridade, né, articular o PSL nos municípios. Na verdade, não o Bolsonaro, né? O filho dele, o Eduardo, tem feito muito exaustivamente esse papel. E aí que surge um conflito de interesses. Porque a direita... lógico que eu estou fazendo uma caricatura aqui para explicar rápido, né, esse ponto de vista. Mas vocês acham que, por exemplo, o DEM e o PSDB vão esperar, vão deixar o Bolsonaro se fortalecer para que ele seja, então, um cabo eleitoral mais forte em 2020? Não. Eles vão se juntar, provavelmente dentro da Câmara dos Deputados ou em outros espaços necessários, para pôr um freio no Bolsonaro para que ele não seja um cabo eleitoral tão decisivo em 2020, né, não atrapalhando então o planejamento e as ambições desses partidos que o apoiaram circunstancialmente, mas hoje tem seu plano próprio. O PSDB é o PSDB do Dória, por exemplo. Então o Dória colou com o Bolsonaro, teve o voto Bolsodória, mas agora a coisa começa a se rearranjar, né? Por que isso é crucial e significativo em relação à possibilidade dele cair? Porque o que acontece? O Bolsonaro já está descredibilizado internacionalmente. É um cara que arranjou problema com a OAB, com a Polícia Federal, com o Ministério Público, com setores muito estratégicos da sociedade brasileira. E aí pode se juntar a fome com a vontade de comer, entendeu? Esses partidos hoje, né, um pouco traumatizados pela eleição de 2018. Lembre-se que o Bolsonaro derrotou mais a direita do que a esquerda. O PT continua lá, o maior partido do Congresso Nacional, pelo menos da Câmara dos Deputados hoje. Quer dizer, perdeu a eleição, mas continua um partido forte. Agora o PSDB quase acabou. O DEM se viu diante de uma crise, né? Como é que
os partidos de direita iriam se colocar a partir do momento que o Bolsonaro vencesse as eleições presidenciais? Será que ele ia monopolizar e hegemonizar a direita? Esse é o ponto. Então, esses partidos de direita, centro-direita, vão se articular, podem se articular no Congresso Nacional, podem se somar à esquerda no movimento, por exemplo, de impeachment, de impedimento do Bolsonaro, visando fragilizá-lo politicamente, para que ele não consiga ser um efetivo e poderoso cabo eleitoral nas eleições de 2020. Eu tô falando do impedimento, mas pode ser outra coisa. Na verdade, é a postura do Bolsonaro, né, de tratar como prioridade aumentar as suas bases nas eleições municipais, né, aumenta o caldo da oposição. Cada vez mais forças podem se unir para atrapalhar o seu caminho, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado, seja em outras possíveis e plausíveis movimentações no sentido de engrossar a oposição ao governo Bolsonaro. Forte abraço e até a próxima.